Paz do Senhor a todos. Irmãos, desejo que sejam muito abençoados no transcurso desta reunião, com a graça da Santa Vó Rosa, de Jesus Nosso Senhor, do Primar Santo Irmão Aldo e da Virgem Maria Santíssima. Cumprimento também aqueles que nos acompanham pela internet, desejando que também sejam abençoados por esses santos de Deus em seus próprios lares. E se houver visitante, também o saúdo. Com a paz do Senhor, sejam bem-vindos em nosso meio. Convido a igreja para ficar em pé. Vamos fazer a oração, consagrando a reunião ao nosso Deus e aos seus santos. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas, olhos fechados em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Vó Rosa, nosso bendito Espírito Consolador, da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Santo Primaz Irmão Aldo, teu sucessor, nosso profeta e supremo pastor, nos achegamos à tua presença, Santa Vó Rosa, pedindo a tua bênção, a tua unção, a tua virtude, a tua graça e a tua inspiração para todos os atos desta reunião. Pedimos também que a unção do teu Divino Espírito seja derramada a estes irmãos apostólicos e a todos que nos acompanham. E também pedimos a tua bênção às demais congregações de nossa igreja e a todo o nosso povo. Unge também os hinos que serão apresentados e a palavra do púlpito, para que esta reunião seja uma bênção a nos alimentar com as virtudes do Espírito Santo de Deus. E recebe por todo o nosso amor, a nossa gratidão e glorificação, em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, do Divino Espírito Santo e de Maria Santíssima, e em teu próprio nome de Consolador e no nome glorioso do nosso bendito Primaz e Supremo Pastor querido, Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, vamos cantar o corinho número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Prezados irmãos regentes, realizamos nosso segundo evento para aperfeiçoamento deste ministério e a sua presença foi fundamental. Foram várias atividades para o desenvolvimento e aprimoramento do trabalho dos corais e orquestras, mas principalmente para o seu desenvolvimento como regente, responsável por um trabalho tão importante. Observamos e sentimos o amor e a dedicação de tantos regentes apostólicos, que obstinados e perspicazes seguem firmes em seu ministério de pregar através da música. Prosseguem humildes e sapientes, acolhendo almas para Deus
e preparando o caminho a ser trilhado por seus músicos e coristas. Tão nobres atitudes fazem dos senhores servos sinceros e leais, do Consolador e do santo profeta irmão Aldo, braços do Conselho Deliberativo em suas respectivas congregações. Sabemos que o trabalho do coral demanda muito esforço e dedicação, tirando horas de um descanso merecido para planejar apresentações, programar repertórios, escalar hinos, ensaiar, além de tantos outros desafios. Mas, de outra forma, não seria possível termos belas apresentações e nem bons frutos seriam colhidos. Para esta nova etapa no caminhar deste ministério, rogamos a Deus bênçãos, graças, proteção, amparo e vitórias em suas vidas. Que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo renovem a sua fé, o seu amor e lhes proporcione força, entendimento e sabedoria. Que todo o poder celeste revista seu ministério com a armadura da fé, da pureza, da perseverança, da humildade, da sinceridade e da sabedoria, para que, unidos no mesmo ideal, possamos escrever mais um lindo capítulo na história de nossa Igreja Apostólica. Irmãos, vamos ouvir pelo coral o hino Exemplo Apostólico.
Em carta datada de 10 de janeiro de 2024, remetida de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, nossa irmã Margarida Alves da Silva Ricardo prestou depoimento de fé, assim testemunhando. No dia 16 de dezembro de 2023, sofri um desmaio. Fui levada ao pronto-socorro e fui diagnosticada que havia sofrido um AVC hemorrágico e fui transferida a um hospital. E através de exames e tomografias, eu deveria passar por cirurgia na cabeça, pois a parte direita do meu corpo, braços, pernas, boca e rosto estavam paralisados. E os médicos disseram que eu iria precisar de cadeira de rodas. Porém, clamei a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pedindo saúde para poder realizar meu ministério de corista em nossa igreja. Confiei em nossos santos com sinceridade. Após fazerem tomografias, os médicos decidiram não me operar e esperar 48 horas, pois não entendiam como foi que a hemorragia tinha sido contida e que minha vida era um milagre. E após repetirem mais 2 tomografias, constou que eu estava sem problema de sangue na cabeça. E logo voltaram os movimentos do meu corpo e hoje voltei à igreja andando sem nenhuma sequela. Os médicos afirmam que minha vida é um milagre, pois minha recuperação é perfeita. Agradeço a Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todos os santos e anjos dos céus, pois já recuperei todos os movimentos do meu corpo, pela graça de Jesus Cristo. Assinado Margarida Alves da Silva Ricardo, da Congregação Apostólica de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Irmãos, vamos ouvir pelo coral Linda Marcha Gloriosa.
que existe lá no céu. Sinto até a natureza me cobrindo como véu. Como é grande o desejo de um dia lá chegar, e no dia desse desejo com a voz eu vou reinar. De ver meu Salvador, nem sei como vou fazer ao ver tão grande esplendor. Também é grande o desejo de ver o meu Consolador. Gratidão, vou expressar o meu amor.
Irmãos, há também no boletim um recado que eu vou ler para os irmãos. O título é Fofocas e Mentiras. Prezados irmãos, muito cuidado com comentários maldosos e mal intencionados. Não divulguem, pois serão coniventes com mentiras e fofocas e poderão ser responsabilizados por isso. Recentemente foram divulgados por pessoas com interesses escusos que os integrantes do Conselho Deliberativo partiram para a briga e até agressões físicas. Afirmamos que isto nunca ocorreu. A intenção deste grupo de pessoas é justamente desestabilizar o Conselho e levar uma imagem negativa da administração da Igreja, pois querem prevalecer os seus próprios interesses. Reafirmamos nosso compromisso em administrar a Igreja Apostólica da melhor maneira possível. Não dê ouvidos a estas fofocas. São pessoas maldosas, sem caráter, mentirosas e interesseiras. Ontem também eu passei aos irmãos este recado e concluí, irmãos, explicando que realmente trata-se de uma mentira, porque nós estamos há 9 anos no Conselho e sempre unidos. Assim como os irmãos são unidos, nós também do Conselho. Somos 4 pessoas, um ajudando o outro, todos com bom ânimo, com fé, com coragem, porque o irmão Aldo nos abençoa, nos fortalece, nos dá saúde, nos dá ânimo, fé, união e sabedoria. Eu sei que os irmãos também oram pelo Conselho, e eu digo a vocês que nós também oramos em favor de todos os irmãos. Aliás, todas as nossas reuniões são iniciadas com oração. Nós 4 oramos, pedindo a bênção, a unção da Santa Avó Rosa, a inspiração do Santo Irmão Aldo, a ajuda da Maria Santíssima e a graça de Jesus, do Pai e do Espírito Santo, para que todos os assuntos possam ser resolvidos de acordo com a nossa fé, com a nossa doutrina, com os preceitos que Jesus nos deu e de acordo com a vontade divina, com a justiça do nosso Pai. E depois, irmãos, é tudo feito com harmonia. Temos sempre reuniões e nas terças-feiras é uma reunião mais especial, quando adentramos a madrugada, porque temos que tratar de muitos assuntos, inclusive atender a diversos irmãos. E o fazemos sempre com amor, com carinho, com atenção, querendo sempre fazer o melhor para a nossa igreja. Nunca houve desentendimento entre nós. Durante 9 anos, muito ao contrário, um ajuda o outro. E assim como os anjos são unidos nos céus, nós também somos unidos na terra. É por isso, irmãos, que esta igreja vence. Nós tivemos, como eu disse ontem, uma prova disso a outra semana. Estiveram conosco durante alguns dias centenas de regentes, que vieram receber um preparo melhor, alguns conselhos, e também aprender melhor sobre a música, sobre a regência. E houve diversas palestras, e eles saíram daqui satisfeitos, alegres, agradecendo por aquele evento e querendo saber quando haverá outro. Eles já queriam que houvesse outro evento igual, porque se sentiram tão bem e receberam tantas bênçãos naquelas reuniões de preparo. Foram reuniões durante o dia inteiro, mais dedicadas a eles. Agora vejam, tudo isso, irmãos, é bênção do primaz, que eles nos inspiram para realizar esses eventos, inclusive para o bem de nossa igreja. E a igreja, irmãos, tem crescido extraordinariamente, porque
a Santa Avó Irmão Aldo tem campo aberto, uma vez que o Conselho não interfere em coisas que não nos cabem, mas confiamos na justiça, na misericórdia, no amor e na resolução dos problemas através da bênção da Santa Avó Rosa, através da graça do Irmão Aldo, através do poder do nosso Deus e da guarda dos seus anjos. Nós não passamos na frente deles, mas entregamos tudo nas mãos deles e eles realizam tudo com perfeição ao nosso favor, em favor da igreja e em favor de todo o nosso povo apostólico. Então, irmãos, vejam que a igreja progride. Inclusive, eu li hoje a inauguração de uma nova congregação no município do interior de São Paulo. Temos bem mais de 300 congregações. E todas com a mesma fé, a mesma orientação. Os pastores leem em todas o mesmo boletim, a mensagem e palavra do primaz, tudo dirigido de acordo com as instruções dele. Então eu peço, como fiz ontem, que os irmãos não deem ouvidos a pessoas fofoqueiras que queiram causar intrigas e também derrubá-los na fé. Porque isso é má intenção de pessoas que querem desestabilizar a direção para poder acabar com a nossa igreja. Isso é fruto de inveja, irmãos. Porque, graças a Deus, a nossa igreja vai de bem a melhor. E eu tenho certeza que o irmão Aldo e a Santa Avó estão muito felizes. Nós sentimos a bênção dele a nos dirigir. O irmão Aldo está sempre conosco. Por isso que somos vitoriosos e esse ano festejamos 70 anos de igreja apostólica, enfrentando muitas lutas, mas também ganhando todas as vitórias com a proteção do reino do céu. Então, irmãos, continuem felizes conosco, com bom ânimo, com fé. Obedeçam sempre os nossos ensinos e eu tenho certeza que jamais lhes faltará a graças dos céus e a proteção dos anjos. A bênção da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do irmão Aldo em seu favor, em favor dos seus entes queridos e de sua família, e em favor do seu trabalho, do seu estudo, da sua saúde e de tudo que lhes pertence. Eu agradeço a atenção de todos e tenho fé que os irmãos sempre têm esta fé, confiando também em nós, porque nós tudo fazemos para o bem da nossa igreja, com todo o nosso amor e com muita união. Irmãos, vamos ouvir um hino em louvor ao nosso primaz, a missão do profeta Irmão Aldo. Nossa fraqueza o Senhor compreende e logo estende a tua santa mão. És tão forte, és tão corajoso, com teu povo és tão cuidadoso, és nosso amigo, és nosso irmão.
Muitas vezes durante a noite, muitas vezes durante o dia, tua santa presença nos faz companhia. Nos ensina com sabedoria, tua presença nos traz alegria, com a bênção da Santa Voz e da Virgem Maria. Quantas vezes o nosso lidar está sempre a nos ajudar e também a nos proteger. Não descansa sequer um instante, amparando e guardando o nosso viver. O Senhor é a base da nossa união, nas horas de luta és a consolação. O Senhor é quem fortalece o nosso coração. O Senhor nasceu assim, o Senhor foi formado assim, para ser o profeta dos tempos do fim.
Estimados irmãos, Jesus, nosso Senhor, fez importantes promessas aos seus discípulos. Prometeu que enviaria o Espírito Consolador e também disse: haverá um só rebanho e um só pastor para governar sua igreja. O nosso santo irmão Aldo faz parte da promessa do Divino Mestre. Sem o santo irmão Aldo, não saberíamos do galardão de Consolador da Santa Avó Rosa, pois foi ele, irmão Aldo, quem revelou ao nosso bispo Eurico para ensinar o nosso povo que ela, Santa Avó Rosa, após subido vitoriosa aos céus, era a grande bênção que Jesus havia prometido aos seus discípulos, que é o Espírito Consolador, conforme está registrado no Evangelho de São João. Assim sendo, sem o santo irmão Aldo, não poderíamos continuar sendo governados diretamente por Deus, através da Santa Avó Rosa, visto que ela passou a usar o nosso Santo Primaz para revelar à sua igreja os ensinos preciosos do Senhor Jesus e a sua doutrina poderosa que santifica e purifica os corações humildes que aceitarem a mensagem da Igreja Apostólica. Há um ensino nas Escrituras que é uma verdade incontestável de que o povo de Deus sem profecias se corrompe, pois as doutrinas falsas e heréticas logo se infiltrariam no meio da igreja. Daí iriam surgir os costumes mundanos e paganizados, e Deus, o Pai e seus santos já não poderiam mais ficar no meio de um povo corrompido pelos erros e pecados. Esta Igreja Apostólica nasceu dos céus, graças ao glorioso ministério da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que muito lutaram para que a nossa Igreja fosse livre do mundanismo e de todo pecado, e com mão forte nos levam para os céus. Quando a Santa Avó Rosa deixou o seu corpo físico, todos daquela época se lembram muito bem a angústia que tomou conta de todos nós. Pois sem a Santa Avó Rosa e seu sábio governo, o que seria da nossa igreja? Pois era através dela que Jesus dirigia a sua igreja. Mas no terceiro dia, em que seu corpo estava sendo velado na sede, a Santa Avó Rosa, junto com a Virgem Maria, apareceram para o nosso irmão Aldo e lhe deram as primeiras revelações. E com esta boa nova, a alegria voltava aos nossos corações. Ela era a grande bênção que continuaria a nos dirigir através do nosso santo irmão Aldo. Portanto, todos podem perceber o valor do ministério do nosso santo primaz, que nos dirigiu durante 44 anos. E sem o seu dom de profeta, a igreja não poderia ter alcançado o grau de perfeição e santidade que alcançou em todos os sentidos. No conhecimento de nossa doutrina, pois nem tudo havia sido revelado à igreja, e na disciplina que honra a nossa igreja e que a torna de uma moral elevada e santificada. Outro fato importante foi o crescimento e o desenvolvimento material de nossa Igreja Apostólica, alcançando muitas criaturas humildes e sinceras de coração. Com as mensagens dos céus que a Santa Avó Rosa nos deu através do Santo Irmão Aldo e com a sabedoria dada ao nosso Santo Primaz para dirigir a nossa Igreja, o crescimento em número de almas convertidas foi muito grande
e o nome de nossa igreja está sendo conhecido em muitas regiões de nosso país e também no exterior, graças à grande vitória da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador e à dedicação e o amor do Santo Irmão Aldo por nosso povo e por nossa Igreja Apostólica. Fato importante do ministério do Santo Irmão Aldo é a unidade da Igreja, tanto na parte espiritual como na parte material, e numa disciplina que tem livrado o nosso povo dos costumes errados, modas inconvenientes e falsas doutrinas. Outro fato muito importante que realizou junto com a Santa Avó Rosa foram os milagres importantíssimos, curando a muitos que clamavam por seu nome santo e que estavam desenganados, abençoando o trabalho dos nossos irmãos e dos ouvintes do nosso programa A Hora Milagrosa, livrando-os dos perigos e intercedendo por este povo apostólico o tempo todo. Cada apostólico tem a prova de como foram e são abençoados por nosso Santo Irmão Aldo. São bênçãos incontáveis, inumeráveis, que nos dão muito gozo, paz e alegria. Por isso que hoje é um santo muito poderoso, pois se cumpriu nele a grande promessa que Jesus fez aos seus discípulos, dizendo: haverá um só rebanho e um só pastor. Estimados irmãos e irmãs, confiem de todo o coração em nosso Santo Irmão Aldo e saibam que ele está ainda mais presente junto ao seu povo, com todo o poder da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, dos santos apóstolos, dos santos profetas e de milhares de anjos, e que juntos, com todo este poder, lutam para levar a nossa igreja até o reino dos céus. Portanto, prezados irmãos e irmãs, lutem a cada dia para terem toda esta proteção e nunca se esqueçam a luta incansável que o nosso Santo Irmão Aldo travou aqui na terra em favor de nossa Santa Igreja Apostólica. A Deus o Pai, ao nosso Senhor Jesus, a Mãe Maria Santíssima, a Santa e querida Avó Rosa, a nossa mais sincera gratidão pela vida preciosa do Santo Irmão Aldo. Vejam, irmãos, que no reino do céu sempre foi assim. O nosso Deus dirige tudo com a máxima perfeição. E toda vez que houve uma obra na terra pertencente a Ele, Ele dedica todo o seu poder e sua glória em favor daqueles que creem. No passado foi assim. Ele enviava profeta após profeta. Enfrentavam grandes lutas, mas o poder do Pai estava sempre com eles, os dirigindo, os confortando, os consolando e também dando-lhes inspiração para que pregassem a verdadeira doutrina ao povo e ensinasse o povo a viver uma vida justa, sincera, honesta e agradável aos olhos do nosso Pai. Isso também aconteceu, irmãos, com a igreja primitiva, porque os santos apóstolos foram muito fiéis e a Virgem Maria Santíssima deu total e completa cobertura àquela obra, ajudando, inspirando, inclusive, e aconselhando muitos santos apóstolos a terem fé e coragem e enfrentarem aqueles dias tão difíceis com abnegação, com humildade e também com muita santificação. Aquela igreja não conseguiu o arrebatamento justamente porque não era a hora. E também porque não teve no meio deles alguém que se tornasse no outro consolador da promessa de Cristo. No início, Jesus, quando estava ainda no meio deles, queria fazer de São Pedro o consolador.
Porque ele sabia que uma igreja, para ser vencedora, precisa ter um consolador formada no seu meio, tirada no meio do povo, para ser o consolador, garantindo todas as virtudes divinas e todo o poder celestial sobre a própria igreja. Senão, não vence. Mas, infelizmente, não pôde fazer de São Pedro e de nenhum apóstolo consolador, também porque não nasceram para isso. Eles nasceram para ser apóstolos, para servirem a Jesus na época própria. Mas o Consolador precisaria nascer predestinado a este fim, de garantir a vitória de uma igreja até o seu arrebatamento. Mas precisaria ser uma pessoa muito especial e que nascesse para isso. E Deus sabia que o Consolador viria no tempo da regeneração, justamente para separar um povo para Ele, antes que houvesse o juízo final. Porque Deus, através dos dons proféticos, vê o futuro, vê o que pode acontecer até aqui 2000 anos. E Ele já toma todas as providências necessárias bem antes. Então Ele sabia que o Consolador seria uma pessoa que fosse idêntica a Jesus na fé, na coragem, no amor, na humildade, na santificação e na sinceridade. Então precisaria nascer uma pessoa para isso. Mas houve um período muito distante de silêncio entre o céu e a terra. E o que garantiu que o ministério e a crucificação e a ressurreição de Jesus não caíram no esquecimento foi a atuação de Maria Santíssima. E Deus permitiu que durante todos aqueles séculos ela atendesse às orações dos humildes, atendesse às preces dos necessitados, socorresse os inocentes e guardasse as criancinhas e amparasse os que fossem bons. E ela intercedia por todos, diante do trono de Deus, e Deus sempre permitiu que ela atuasse em favor dos bons e humildes durante quase 2000 anos. Foi isso que garantiu que o nome de Jesus não caiu em esquecimento e que o povo continuou crendo, inclusive, no seu sacrifício, na sua ressurreição e no seu valor eterno de Redentor e Salvador da humanidade. Até que surgiu a Santa Vó Rosa. Nasceu predestinada a ser o Consolador, dotada de dons, poderes e virtudes, dotada de um físico privilegiado e de um cérebro perfeito. Tinha tudo para vencer, porque foi formada pela vontade soberana de Deus, através do seu grande poder e da unção do seu divino Espírito Santo. Então a Virgem Maria cuidou dela. E como sabem da história, ela nunca decepcionou ao reino do céu. Sempre foi muito amorosa, tinha o dom do amor em primazia, por isso nunca cometeu nenhuma injustiça. Para ser o Consolador, ela precisaria ser justa em todos os seus atos. Porém, ela era movida pelo divino amor, um dom natural do seu espírito, e quem ama suporta. Quem ama perdoa. Quem ama ajuda. Quem ama, irmãos, tem paciência, longanimidade, fé, esperança. Tem todas as demais virtudes, porque o amor é o dom supremo do Espírito Santo de Deus. E ela sempre foi dirigida pelo divino amor. Inclusive, passou por provas que os irmãos conhecem. Muitas vezes, já falamos, as lutas que ela enfrentou em todo o seu viver. Foi provada em todos os sentidos, mas venceu. Porque sempre justa, sincera, honesta, pura e perfeita e honrada. Sempre mereceu que o dom do amor jamais se extinguisse em seu espírito, mas renovasse a cada dia, como flores que abrem
glorificando a Deus. A vida da Santa Vó Rosa sempre foi um hino de glória, louvando o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria Santíssima. Então, quando ela estava com mais ou menos, eu calculo uns 33 anos, ela já era vitoriosa. Ela já havia dado prova na riqueza, na pobreza, nas lutas, na doença e em todas as provações que ela jamais falharia. E sempre foi vencedora e sempre digna da presença dos dons com os quais ela foi constituída. Ela nunca perdeu os dons e as virtudes que ela recebeu de nascença do Espírito Santo do nosso Deus. Então, aos 33 anos, ela já havia sido provada e aprovada por Deus, por Jesus, por todos os santos, que seria digna de ser a pessoa usada como Espírito Consolador nesta terra. Mas Deus, conforme eu disse ontem, vê o futuro. Ele sabia que ela não iria falhar, mas ia chegar uma hora que ela iria precisar de um sucessor. E precisaria ser uma pessoa idêntica a ela em espírito. Amoroso, humilde, justo, verdadeiro, caridoso. E uma pessoa que tivesse o dom de discernir. Porque é o dom básico para uma criatura se tornar um grande profeta de Deus. Através do discernimento, a pessoa que nasce com esse dom percebe tudo e conhece o íntimo de cada pessoa que o rodeia. E isso também a Santa Vó Rosa possuía de nascença, e o irmão Aldo também tinha o dom de discernir de nascença de um modo perfeito em seu espírito. Tinha também um cérebro perfeito para poder ser usado pelo Espírito Santo de Deus com os dons de revelação, de profecia, de visão, de arrebatamento, porque esses dons são usados e, logicamente, a pessoa que o possui é usada de uma forma extraordinária. Eles eram até arrebatados aos céus em espírito, irmãos. Deixavam o corpo e iam para o céu. No trono de Deus, tanto a Santa Vó Rosa como o irmão Aldo. E depois voltavam, Jesus os trazia. E no caso do irmão Aldo, a Santa Vó Rosa o trazia para ele continuar o seu ministério aqui, ainda de uma forma mais extraordinária, tendo toda a sabedoria no céu e na terra. Então, ambos foram formados, e só os dois, viu, irmãos? No mundo inteiro não houve, não há e não haverá ninguém com os dons que eles sempre possuíram, semelhantes aos dons de Jesus e de Maria Santíssima. E é por isso que esta igreja vence. 70 anos de vitória. Enfrentamos muita luta, mas a cada dia a mão deles está sobre nós. Agora vejam, o irmão Aldo, irmãos, foi a salvação desta igreja. Porque a Santa Vó Rosa, 1 ano e meio antes de deixar o corpo, ela já sabia que ela era o Consolador. Ela já tinha todo o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo com ela. Mas não era a hora de divulgar o seu nome. Ela deu provas incontestáveis que já era Consolador. Ela chegou a curar uma pessoa cega de nascença. Ela curava no nosso meio um pastor que estava com tuberculose, sem falar para ela. Ele veio na reunião com uma febre muito grande e muitas dores nos pulmões. E aquele tempo, na quinta-feira, a gente orava de joelho. E ele não falou nada para ninguém. Mas a Santa Vó Rosa foi perto dele e colocou sua mão sobre os pulmões. Na mesma hora a febre sumiu e ele saiu daqui curado de tuberculose. Havia também uma menina que estava com broncopneumonia. Isso eu já falei aqui, estava internada no hospital. E a Santa Vó me mandou orar e ela curou a menina. É a filha do pastor Estância. Maria Helena, que nós chamávamos de Marusca. Todos a conheceram. Também um moço foi operado
do nariz, teve uma hemorragia muito grave. E os médicos não conseguiam conter o sangue. Mas a Santa Vó Rosa pôs a mão na cabeça dele, pediu para Jesus. No mesmo instante, o sangue estancou e ele sarou até para a surpresa dos médicos. E eu vi esse milagre porque eu estava com eles no hospital. Entenderam, irmãos? Ela já fazia muito milagre, é que ela não falava, porque não era a hora. Inclusive eu lembro, num dia de Santa Comunhão, porque isso também eu explico aos irmãos, talvez não saibam. Desde o começo desta igreja, sempre essa obra foi muito perseguida. E nos primeiros anos, quando entrava, por exemplo, uma pessoa possessa, que era dominada por maus espíritos e queria libertação, e vinha em nossa igreja em busca da libertação, ela entrava e os espíritos maus entravam com ela. E o bispo então pregava a doutrina do Evangelho do Reino do Céu, e se tal pessoa cresce e se convertesse, na hora da oração final, ele abençoava o povo e expulsava o mal. Porque as pessoas que tinham possessão, os espíritos maus entravam junto. Então ele expulsava e os espíritos eram obrigados a sair. É só que ao sair eles empurravam a pessoa escravizada para querer machucá-la. Então nós, os obreiros, orientados pela Santa Vó Rosa, vigiávamos muito o nosso povo. Quando víamos um visitante, alguém que não conhecíamos, já ficávamos de olho. E quando o bispo expulsava, nós ficávamos perto. Porque se a pessoa dava uma manifestação, nós já segurávamos. E os espíritos maus eram expulsos. E a pessoa, se continuasse fiel, jamais seria dominada novamente por espíritos maus. Mas foi indo isso durante alguns anos. Porém, quando a Santa Vó Rosa se tornou no Consolador, 1 ano e meio de deixar o seu corpo, ela já recebeu todo o poder para imunizar a nossa igreja de todo o mal. E eu me lembro, um dia de Santa Comunhão, a igreja lá na Tuiuti estava superlotada, e a Santa Vó Rosa saiu da secretaria, se colocou bem no meio da igreja, e com o jeitinho simples dela, ela fez assim: de hoje em diante, não entra mais nenhum espírito mau na minha igreja. E realmente nunca mais entrou até hoje. Porque ela já era o Consolador. E ela já havia imunizado o nosso povo. Tanto é que daquela data para cá, nunca mais pegamos influências. Nem ataques de macumba, nem mal olhado, nem obra de inveja, nem obra de feitiçaria. Obra nenhuma não nos atinge, nem quebrante nada, porque estamos imunizados pelo poder consolador dela. Basta que sejamos fiéis. Então nós temos essa imunização que ela nos deu no dia em que recebeu o dom de Consolador, 1 ano antes de deixar o corpo. Agora vejam, irmãos, nesse 1 ano e meio o que ela fez? Preparou o irmão Aldo. Chamou ele para servir a direção, primeiro como chofer, porque ela sabia que ele era o único que possuía os mesmos dons dela. Jesus havia mostrado isso para ela. E ela o conhecia bem porque era seu sobrinho. E ela sabia que ele tinha poderes miraculosos em seu espírito. E dons preciosos e méritos muito grandes, porque sempre ele foi muito bondoso, muito caridoso, ajudando todas as pessoas que o procuravam. Ele nunca negou caridade a ninguém. Entenderam, irmãos? Então, orientada por Jesus, ela o chamou. E ele então fez algumas viagens com ela, e ela sempre o preparando. E é interessante, ele fez uma viagem até levando ela para o Ceará. Isso foi também um plano de Jesus, para ela poder preparar melhor ele, e ver as atitudes dele, e ver como ele agia no trabalho, para poder ajudá-lo melhor.
E foi muito interessante, porque Jesus deixou acontecer um fato no meio do caminho, justamente para ele provar a confiança que ele depositava nela como santa. Então foram de automóvel com algumas diaconisas e foram pelo interior para chegar no Ceará mais depressa, cortando o caminho, não foram pelas grandes cidades. E quando chegou no interior da Bahia, um local onde só havia mata fechada, o carro quebrou. E ele então entrou debaixo do carro, e quando saiu ele disse: tia, quebrou o eixo do carro. Estavam num local sem ninguém. Ali não tinha mecânica, não tinha socorro, material algum. Mas ele olhou bem nos olhos da Santa Vó Rosa e disse: tia, a senhora vai orando, porque com a sua oração nós vamos chegar até o Ceará. Continua orando, porque ele viu que em pensamento a Santa Vó Rosa estava pedindo para Jesus. Ele percebeu que ela estava orando. E ele cria nela de coração, com toda a fé. Então ele orou praticamente para ela e disse: tia, continua orando, porque com a sua oração nós vamos chegar até o Ceará. Então ele foi no mato com facão, tirou um galho de árvore bem grosso, limpou, e com uma corda ele amarrou aquele galho de árvore no lugar do eixo quebrado. Sempre falando: tia, continua orando, eu confio, a senhora é uma santa. Entenderam? E havia 2 diaconisas lá de prova, que estavam juntos e ficaram admiradas de ver a fé que o irmão Aldo tinha no poder da Santa Vó Rosa. E justamente Jesus e a avó fizeram um milagre, mas fizeram também porque ele mereceu. O carro era dele. Se ele duvidasse, como que eles podiam fazer o milagre? Mas ele foi o primeiro a pedir o milagre para Jesus em nome da Santa Vó Rosa. E mereceu o milagre. E o carro andou da Bahia até o Ceará com um pedaço de madeira no lugar do eixo quebrado. Entenderam? E outras provas ele dava. Eu muitas vezes ouvi ele falar: tia, a senhora é uma santa. Tudo que a senhora precisar de mim, pode contar comigo. E realmente ele ajudava ela em tudo que podia. E ela cooperava com ele em tudo, porque ela o criou. Ela sabia que ele seria seu sucessor. Ela sabia dos poderes dele e sabia dos méritos que ele possuía. Entenderam, irmãos? Então, ela estava preparando ele e preparava nós. E ela nos dizia: nenhum de vocês tem o meu dom. O único que tem o meu dom é o meu sobrinho Aldo. E apontava para ele. Ele tem os meus dons, o único. Pode procurar no mundo, vocês não vão achar. É só eu e ele. Porque ela sabia que ela seria arrebatada. Ela sabia que ele seria o seu sucessor. Ela sabia que nós precisávamos crer muito nele como criamos nela. Então ela nos preparou antes. E o que eu achava mais lindo, irmãos, era ver a humildade dele. A humildade. Ele nunca se ensoberbeceu, ele nunca se envaideceu, ele continuava tratando nós com o mesmo carinho, com o mesmo amor, com a mesma humildade e com muita cooperação. Ele fazia de tudo para nos ajudar. Entenderam, irmãos? E eu me lembro uma vez que eu cheguei na casa da Santa Vó Rosa. Eu vou contar para vocês, não sei se eu já falei, mas é uma coisa que esclarece muito bem o que eu estou dizendo. Como ela dizia na nossa frente: só o meu sobrinho Aldo tem os meus dons, havia alguns obreiros que ficaram com inveja. Entenderam? E queriam, então, prejudicar ele. Porque nós não temos dons, os únicos é a avó e ele. E esses 3 obreiros ficaram com inveja.
E justamente eu entrei na casa da avó, ela falou, Trevisan, vem na cozinha. Quando eu entrei, estava ela e 3 obreiros daquela época. Quando eu entrei, cumprimentei eles, eles foram embora. Eu estranhei. Mas eu falei, eles devem ter algum compromisso. Foram os 3 embora. E eu fiquei sozinho com ela na cozinha. Então ela me olhou bem sério, como sempre ela fazia. E ela me sondou. E me disse, Trevisan, o que você acha do meu sobrinho Aldo? Para ver o que eu falava. E eu, na hora, não tinha palavras, porque ele tinha tudo de bom. Ele era humilde, ele era amoroso, ele era sincero, ele era trabalhador. Ele amava a Santa Avó como mãe, como tia e como santa. O que eu ia falar? Eu não sabia o que dizer. Eu falei, vó, o Aldo, a gente falava Aldo aquele tempo. O Aldo é um pedaço de pão. Eu não sabia como exemplificar toda a bondade dele. Então ela deu um sorriso. É isso que ela queria me ouvir. E ela disse, você não sabe, Trevisan. Esses 3 obreiros que saíram daqui inventaram calúnia e mentira contra ele. E vieram aqui acusar ele. Eu falei, vó, isso daí é dor de cotovelo. Eles estão com inveja, porque a senhora fala que só ele que tem os seus dons. Ela falou, você falou certo. Entenderam, irmãos? Infelizmente, depois, com o passar dos tempos, esses 3 obreiros saíram da igreja. Mas vejam o que o irmão Aldo suportou. Já naquela época, porque esses obreiros e alguns outros faziam desaforo para ele. Querendo que ele deixasse de ser chofer da direção e querendo que ele saísse da igreja, porque tinham inveja dele. Mas ele muito humilde, muito sábio, e o amor que ele tinha pela Santa Vó Rosa falava mais alto. E suportou muito desaforo, viu, irmãos? De alguns obreiros invejosos. Mas sempre humilde, ele dava provas do amor, da caridade e da confiança que ele sempre depositou na Santa Vó Rosa. Então Deus viu que ele merecia ser sucessor dela. Ele tinha todas as oportunidades e qualidades próprias e tinha méritos. E amava já essa igreja profundamente. Então, quando a Santa Vó Rosa subiu ao céu, logo ao 3º dia, o seu corpo estava sendo ainda velado na sede e ela com a Virgem Maria apareceram a ele. E aí que ela falou, Aldo, eu sou a grande bênção. Eu sou o Consolador que está prometido no Evangelho de São João. Jesus me ungiu com todas as suas virtudes para mim realizar em espírito e verdade o ministério glorioso de Espírito Consolador, também para garantir a vitória da minha igreja. Até o fim, como Consolador, eu poderei garantir a vitória de todos os fiéis. Então ela disse para ele, avisa o bispo que ao fazer o ofício do meu corpo, que estava sendo velado, o corpo dela lá na sede, durante 3 dias e meio. E nós chorávamos, porque como está no boletim, a gente pensava, e agora a igreja? Sem a Santa Vó Rosa. Como que vai para frente? Não vai. Então estávamos mesmo quase que desesperados. Mas então, na hora do ofício, o bispo pegou o microfone e nos disse, irmãos, eu tenho uma ótima notícia para a igreja. A Santa Vó Rosa, como santa, já apareceu a um dos nossos irmãos, que tem os dons semelhantes ao dela. E ela já me mandou dizer que ela vai continuar dirigindo a igreja, usando esse irmão, assim como Jesus usava os dons dela para dirigir a obra.
Eu vou continuar dirigindo a minha igreja através dos dons desse irmão. E diga ao meu povo para não chorar, mas ter fé, porque eu sou a grande bênção, e sendo fiéis, eu estarei sempre com eles, lhes guardando, amparando, junto com Maria Santíssima e todos os anjos dos céus. Então o bispo nos deu esse recado, e a alegria voltou em nossos corações, conforme está no boletim. E o ofício foi feito, e a Santa Avó, então, cumpriu todos os seus objetivos, tanto é que, na hora, um pouquinho antes de sair o corpo, de levar para o cemitério, do corpo dela, irmãos, começou a brotar óleo ungido. Da testa, do rosto, das mãos e do corpo inteiro. Brotava óleo ungido. Inclusive pegava nas flores do caixão, o óleo. Porque saía do corpo todo dela. Jesus a ungiu para provar que ela era realmente o vaso de ouro que ele encontrou, a única que mereceu ser o consolador da sua promessa. E nós ainda, o povo dizia, dá uma flor para mim, dá uma rosa para mim, porque perceberam que tinha óleo. E a gente quebrava, dava a flor, punha outras flores frescas no caixão e novamente se enchiam de óleo ungido. Eu não sei se tem alguns dessa época aqui na igreja, mas se tiver, deve lembrar, porque é um fato que jamais eu esqueci. Entenderam, irmãos? Então ela garante a nossa vitória, porque ela deixou um servo fiel no lugar dela. Um servo escolhido por Deus, dedicado, consagrado, humilde, sincero, verdadeiro, com todos os dons, poderes e virtudes. E nós somos testemunha, porque quem aqui que não recebeu um milagre do irmão Aldo? Principalmente todos que os conheceram durante aqueles 44 anos que ele dirigiu esta igreja. Nós beijávamos suas mãos na fila e pedimos sua bênção e contávamos as nossas necessidades. E ele sempre dizia, eu vou pedir para a avó, confie. E nós recebíamos muitos e muitos milagres e muitas graças. E a igreja foi de vento em popa. Porque nós tínhamos, acho que 15 congregações. Quando ele começou a dirigir esta igreja em nome da Santa Avó Rosa, o povo se multiplicava. Ela fazia muito milagre e os ouvintes da Hora Milagrosa escreviam e anunciavam o poder dela. E ela fez milagres notórios, como fazem até hoje. E esta igreja cresceu extraordinariamente. E em poucos meses, de 15, 13 igrejas, fomos chegando aos 100, aos 200. Nós temos mais de 300 congregações e continua crescendo. Por quê? Por causa deles. O poder dela como consolador e o poder dele como sucessor, profeta e supremo pastor. É verdade que custou a eles muita luta, muito sacrifício, muita renúncia. Mas o dom deles, maior, os irmãos sabem qual é: o amor. E o amor tudo supera e tudo vence. Inclusive, eles sempre perdoaram aqueles que lhes causavam desgosto, aqueles que os perseguiam, aqueles que os injuriavam e aqueles que os caluniaram. Eles sempre perdoavam. Entenderam, irmãos? Por isso, no conselho, nós dissemos, nós perdoamos esses que falam mal de nós e os entregamos nas mãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mas não temos ódio, nem raiva, nem vingança de ninguém. Nós abrimos os olhos dos irmãos para que tomem cuidado, para que vigiem e não aceitem calúnias e nem injúrias para não participarem do pecado. Mas nós não temos sentimentos maus contra ninguém, porque herdamos isso de quem? De dois santos maravilhosos, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Por isso, irmãos, continuem muito,
confiando neles. Jamais tenham dúvidas daquilo que lhes anunciamos, porque tudo que falamos é verdade, ungido por eles e para o bem dos irmãos. E os milagres que vocês recebem e que milhões de pessoas recebem, comprovam o que nós afirmamos através do grande poder que eles possuem sobre todas as forças do mal e até mesmo sobre a natureza. Então, irmãos, eu lhes deixo esta mensagem, crendo que os irmãos continuarão sempre servindo esta igreja com muito amor em seus corações. Eu convido para ficarem em pé e nós vamos fazer a oração final. Todos de mãos erguidas, cabeças curvadas e olhos fechados, nós vamos orar. Santíssima Avó Rosa, no Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do teu sucessor, nosso Santíssimo Primaz e Profeta e Supremo Pastor Irmão Aldo, estamos muito felizes, vó, neste santo caminho, enfrentando todas as lutas com muito trabalho, mas cheios de gozo e de alegria, porque a tua unção, a tua bênção e a tua virtude está sobre nós, com a graça da Senhora e do santo profeta Irmão Aldo, também com a bênção de Maria Santíssima, de Jesus, de Deus o Pai e a unção divina do Espírito Santo de Deus. Também sabemos, Santa Avó, que todo o reino do céu está ao nosso favor, pelos méritos da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Porque tanto a Senhora como o Irmão Aldo tiveram a glória de unir os profetas, os apóstolos, aos santos de grande poder, para virem ajudá-los na obra desta igreja. E dia e noite eles também se encontram fortalecendo a nossa alma, nos dando virtude e vitórias sobre as forças do mal. Santa Avó, te agradecemos por tudo e louvamos também o teu sucessor. Apresento à Senhora as orações que esses teus filhos estão fazendo, pedindo algum milagre, saúde, alguma graça que tanto precisam para si, para seus lares e suas famílias. Peço que a Senhora e o Irmão Aldo os abençoe grandemente e dando todas as virtudes que precisam, dando-lhes também muita saúde, muita paz, muito consolo, livrando-os das doenças, das dores, dos sofrimentos e das enfermidades, abençoando também seus lares, suas famílias, seus filhos, seu trabalho, seu ganha-pão diário e aqueles que estudam, que a Senhora abençoa com o Irmão Aldo, os ajudando a serem bem-aventurados em todos os seus feitos. Querida avó, também apresento à Senhora e ao Santo Primaz estas pessoas representadas pelos seus nomes nesta caixa de oração. Os seus filhos aqui puseram esses pedidos com muita fé, que a Senhora e o Irmão Aldo os atenda em suas aflições e resolva também os seus problemas. Peço então saúde, bem-aventurança, paz, consolo, emprego, união nos lares, nos casais e nas famílias. E que a Senhora dê a este teu povo todos os milagres, unidos também ao consolo, à paz, à alegria, à união, e que eles tenham muito conforto, guardado pelos anjos, para vencerem na vida todas as provações que vierem contra eles. Amados irmãos, recebam assim toda a bênção, unção e virtude que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão derramando poderosamente sobre nós, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de Maria Santíssima. Tenham gozo, paz, alegria, união e saúde neste santo caminho, hoje e para sempre. Amém.